E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Paulo Coelho, esse é o canal Cruzada Viva. Quero mandar um abraço aos amigos ateus, céticos, agnósticos, livres pensadores, inscritos que acompanham o meu trabalho, a minha lida, e ao religioso que quer adentrar o canal, curiosamente ou espontaneamente, e já tenho a certeza que é um canal 100% ateísta, onde eu contesto todo o sistema religioso, incluindo o livro Bíblia, principalmente o livro Bíblia, pela simples razão de viver em um país de grande maioria cristã. O jugo romano, o Império Romano é o cristianismo. E aí somos mergulhados em uma banheira fria de templo ou igreja por aí afora, né, e condenados a ser cristão por toda uma vida e passar essa herança maldita de geração em geração, acreditando piamente que o filhote de pombo popstar da Galileia existiu de fato, quando na realidade é apenas uma criação dos romanos por motivos políticos. Então, religioso, se você não está preparado para ouvir as verdades que aqui são ditas, aconselho você a pular fora deste canal. Procure um canal onde mantenha preso atrelado ao sistema religioso, porque o que você aqui escuta, não escuta em banco frio de templo ou igreja por aí afora, até porque os líderes religiosos querem manter você preso, atrelado à crença, e a crença é a algema da tua escravidão. Os textos são mastigados, preparados pelos líderes religiosos no curral, onde a ovelha deve seguir, e fora daquilo você não deve nem contestar, porque você tem medo do Deus que você diz que é de amor, né? O crente diz que a Bíblia é a inerrante palavra de Deus. Na realidade, um livro repleto de fantasias, alegorias, erros, absurdos científicos, muita intolerância e milhares de contradições. Contradições de um Deus, né, que não deveria narrar uma vírgula sequer errada. Até porque ele não precisaria, nem se fosse poderoso, de office boy para escrever a palavra dele. Ele deveria se apresentar para toda a humanidade. No entanto, manda pau mandado aqui, acolá, para mandar o recadinho desse Deus todo-poderoso. A Bíblia é um livro completamente insignificante, perverso, né? Que não serviria nem se faltasse papel ali no banheiro para mim, sabe? Instigador de perversidades como homofobia, incesto, pedofilia, estupro, homicídio, genocídio, misoginia, racismo, xenofobia, muita mentira e também muita barbaridade. Um gibi para criança crescida que acredita piamente em cobra falante, machado que flutua, peixe que engole gente, árvore que fala, águia que fala, homem que ressuscita, dragão de 7 cabeças, sereias, unicórnio, jumento que fala, zumbis que andam sobre a terra, homens que andam sobre água, estátua de sal, carruagem de fogo, cavalo que voa, né? Entra pelo cristianismo nem a fantasia da Virgem Mary. Virgem Mary que casada teria dado à luz ao seu próprio pai, o filhote de pombo popstar da Galileia, que era filho dele próprio e filho da sua própria filha. Na fantasia que é o sistema religioso. O crente diz que é servo, escravo de um Deus único e verdadeiro. Na realidade desconhece a existência de milhões de livros sagrados, milhões de religiões e milhões de deuses revelados. Bilhões de deuses não revelados. Mas nenhuma dessa divindade jamais se apresentou para toda a humanidade. Não é curioso? Homens criam deuses e não deuses criam homens. Esta é a grande verdade que você não quer aceitar, religioso, sabe? As civilizações criavam suas próprias divindades e assim são milhões de deuses, milhões de livros sagrados ao redor da Terra e nenhum porcaria desse Deus jamais se apresentou para todos, causando assim divisão, dissensão, guerras e muita morte, muito sangue por conta de divindades, divisão humana por conta de divindades. Não é verdade? As civilizações pacíficas davam origem a deuses pacíficos, o que não é o caso, não foi e nunca será o caso das religiões criadas pelo tal do Abraão, um cara lá do deserto, os hebreus, que pairava no deserto de tenda em tenda, como nômades, né, sem terra. Simplesmente criaram uma divindade para eles, denominaram de Senhor dos Exércitos, logo uma conotação de guerra, porque viviam de invasão, viviam nas montanhas, né, invadindo terras alheias. E agora, sob a bandeira deste Deus, né, dizem ser o povo escolhido, o povo eleito. Um Deus que, curiosamente, segundo o livro deles, teria criado tudo, todos, o universo, todos os seres humanos ao redor da Terra. Mas como ele não tem capacidade de se apresentar para todos, um pai que faz uma divisão dos filhos, escolhe um filho para matar o outro. Ou não? Ou não somos todos filhos de Deus? Crente, Zé Ruela. Então essa divindade agora tem um pretexto, esse povo, né, na realidade, porque essa divindade é a imagem e semelhança desse povo, um povo perverso do deserto. Deu origem às 3 grandes religiões que se matam até hoje. Judaísmo, cristianismo e islã. Todos descendentes desse mesma fantasia de Abraão, que por sinal Abraão jamais existiu nas páginas da história. Nem Moisés. Tudo foi forjado pelo rei Josias lá no templo de Jerusalém, onde ali ele diz ter encontrado o livro Deuteronômio, na realidade escreveu e colocou o próprio nome dele dentro do livro, ao qual ele teria escrito, se colocando como profeta ou enviado deste Deus, né? O enviado desse Deus. E agora esse povo invade outras terras para matar, roubar, pilhar, estuprar, escravizar
E aí o crente diz que quem veio para matar, roubar, escravizar foi o diabo. Na realidade, a figura do diabo nem existe para o povo judeu, nem tampouco para o povo hebreu. É uma figura a partir do cristianismo. O que existe lá para os judeus, né, e hebreus seria uma figura chamada de Buk, que é espírito desencarnado, estaria mais para o espiritismo, né? Tal do Satanás lá da Gênesis é outra grande farsa, mentira. As palavras Satanás, diabo e demônio já expliquei. São só palavras. Na tradução original não significa nenhum ser físico ou imaterial. Essa é a grande verdade. No vídeo de hoje, pessoal, eu vou falar sobre a falácia do crente, o crente falastrão, né? Que gosta de bater no peito e vir com explicações do que não tem explicação, né? Entra no canal ateísta, como eu aviso, aí vem fazer comentários absurdos, né? Não tem qualquer tipo de argumento, são apenas falácias, né? E aí quando não tem resposta para as nossas indagações, aí vem com xingamentos, ameaças e por aí vai. Essa é a imagem do crente todo bondoso. Mas ele aprende isso de onde? Da porcaria do livro sagrado, insignificante, que não serve para bosta nenhuma esse livro Bíblia. Essa é a grande verdade. Pelo menos minha, que leio esta bosta. Agora aconselho você, crente, a entrar dentro desse mundo fantasioso aqui que você vive, né? O crente acredita, né, que cobra fala. E diz que foi o Satanás, lá na Gênesis. Olha que coisa absurda, né? Satanás nada mais é do que uma palavra que significa acusador. Inferno, que você morre de medo, crente, na tradução original do hebraico é apenas sepultura. Quando vem para o grego é que se torna o inferno de Hades, porque eles plagiaram tudo. Inclusive, para vocês que não sabem, nós deveríamos, né, seguir lá a filosofia grega. Mas aí veio o cristianismo, o judaísmo, com toda a sua porcaria criada por eles, as leis criadas por eles, e aí infiltrou na nossa sociedade, e aí contaminou tudo, e desgraçou tudo. Vamos lá, pessoal. Eu vou falar hoje sobre as principais falácias dos religiosos quando querem contestar nós, ateus, né? Ou dar explicação sobre as suas fantasias, né? Inclusive o cristianismo foi criado ali pelo Império Romano apenas para conter a guerra judaica. E os judeus se revoltaram por conta, né, de duros impostos, né? O judeu está sempre ligado a imposto, né? Curiosamente, né? Não à toa são os maiores banqueiros do mundo aí, são os judeus. A economia mundial está na mão dos judeus, né? E se revoltaram. Os romanos, que eram dominantes, haviam invadido centenas de cidades, tornou-se uma tetrarquia, 4 imperadores. O Constantino vai e mata os outros, matou 2, um morreu, né, por si só, e ali ele cria a divindade deles, porque não iria seguir a divindade dos romanos, já que eles eram os dominadores. Aí criam o Jesus Cristo, a divindade deles, que jamais existiu nas páginas da história. Existe apenas nas páginas da Bíblia e na cabeça do religioso, que quer porque quer acreditar nessa fantasia, né? E assim vai de geração em geração essa mentira. Então ali é forjado nos concílios, vem a partir do imperador Vespasiano, mas se concretiza no imperador Constantino, onde ali é decretado o cristianismo, e agora Constantino diz: eu não quero saber em quem eles acreditam, dê-me uma Bíblia para eu dizer a eles em quem eles devem acreditar. E assim foi forjado o cristianismo, os livros, né, escolhidos para, né, Mateus, Marcos, Lucas e João e outros, né, colocados, formados o Novo Testamento, compilado o Novo Testamento, outros livros descartados, queimados, né, e a partir de então dá-se início cruzadas para matar, roubar, pilhar, estuprar, fazer a mesma coisa, ao fio da espada, obrigar as pessoas a aceitarem Jesus Cristo. O que os judeus não aceitaram. Aí o que é que eles fazem? Criam uma tal de uma trindade para dizer que o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Jesus Cristo. Pai, Filho e Espírito pombo tarado, né? A grande fantasia, tudo uma armação. Mas os romanos que criaram a divindade deles, divindade monoteísta, assim como, né, o Josias criou o Yahvé, né, que dizem que foi Moisés. Moisés nem entrou em Canaã, para vocês terem ideia, né? Quem entrou foi o Josué. Ele havia morrido antes, porque na realidade ele nunca existiu. Essa é a grande verdade. Então hoje eu vou falar sobre essas falácias aqui do crente e entrei nesse assunto aqui do Jesus, porque está uma polêmica sobre o Porta do Fundo, né? Que eu gosto pra caramba, o Fábio Pochá, né? E tá uma polêmica aí sobre o tal do filme A Primeira Tentação de Cristo, onde Cristo é apresentado como homossexual, né? E você sabe que o crente, ele é muito intolerante. Ele é intolerante e não percebe.
Eu me pergunto, será, crente, que tu não iria aceitar o teu Jesus se ele fosse homossexual, não? Mas saiba que a Bíblia, dentro do livro Bíblia, há suspeitas que ele jamais existiu, né? Entramos no hospício para falar com o louco. Jesus jamais existiu, mas se tivesse existido, há grande suspeita que ele seria homossexual mesmo, sabe? Até porque no apócrifo tem lá ele beijando a boca de Pedro, né? E também encostava a cabeça, né, no peito e tal, ele acariciava, sabe? Outra hora ele foi pego com um cara pelado andando atrás dele, sabe? Que tudo isso está lá. Agora são livros que foram retirados, né, do Novo Testamento porque eram histórias preparadas para um semideus. Quando chega no Concílio de Nicéia, onde ele é eleito por 300 votos, inclusive teve a corrente do bispo Ário, que votou contra porque não achava que ele fosse o próprio Deus, e sim filho do Deus, dessa confusão louca que é a Trindade, né? Pai, Filho e Pombo. Ora ele diz que ele é o Pai, ora ele diz que o Pai é um, ele é outro, e por aí vai, né? Loucura, é tudo loucura, é para manter o crente doido, pirado. Só quem não fica pirado somos nós ateus, porque a gente sabe que é tudo fácil, essa mentira aqui, né? Aí os crentes vêm, chegam para nós e dizem, rapaz, vocês estão falando merda. É claro, estão falando merda mesmo. A Bíblia tem o quê? Merda. A Bíblia só tem merda. A gente vai falar o quê? Só bosta tem dentro da Bíblia. O que é que você quer que a gente fale da Bíblia? Vamos lá, vamos em frente, pessoal. Então, Portas dos Fundos aí tá de parabéns, sabe? Jesus, se tivesse existido, era gay mesmo, rapaz. E qual é o seu preconceito contra os gays? O Deuteronômio lá, né? Se um homem se deitar com outro homem como se mulher fosse, tem que apedrejá-lo, né? Matá-lo e o seu sangue será sobre eles. Esse é o que é pregado na tua cabeça, religioso, né? Você não tolera as pessoas por conta da Bíblia. A Bíblia te faz assim, né? Vamos ver aqui as falácias aqui. Uma das principais falácias dos cristãos. Se você é ateu, há boas chances de você, sem dúvida, em algum momento da sua vida, você já ter sido importunado por algum cristão, incomodado com a ideia de que você não crê no Deus deles, né? Engraçado, né? Esse Deus que não se apresenta para toda a humanidade. Em outras partes do mundo são outras divindades. Ele é incapaz de se apresentar e fica causando toda essa discórdia aqui. E aí o crente quer que a gente acredite nisso. Vamos lá. Os religiosos que encaram a existência de um ser superior como absoluta certeza, como absoluta verdade, né? O crente diz que é verdade. Aí vem com aquela falácia de prove que Deus não existe. Eu vou mostrar aqui essa falácia, vê? Rapaz, o ônus da culpa cabe ao acusador. Se você acusa alguém de alguma coisa, você que tem que provar. Não sou eu que estou dizendo que o teu Deus não existe. Ele próprio se prova que não existe, não aparece. Aliás, se ele é imagem e semelhança, se nós somos imagem e semelhança de Deus, deveríamos ser, na realidade, invisíveis, né? Vamos lá. Se sentem até confusos quando dizemos que não temos motivos para crer em nenhuma divindade. Nem temos motivos, nem precisamos de nenhuma divindade. Meus amigos, homens ajudam homens. Precisamos nós ajudar uns aos outros. Agora, se você, né? Se sua bondade só vem dependendo do medo dessa divindade aqui, você é um mau caráter. Se você não ajuda o próximo com medo disso aqui, ou com medo do inferno, ou esperando em dobro, esperando uma recompensa celeste ou na terra, então você na realidade é um filho da puta, um mau caráter, cara. Me perdoa dizer na tua cara, mas essa é a verdade. É assim que eu encaro mau caratismo. De quem só ajuda o outro olhando para cima para ver se Deus está te olhando. Agora tu é um esquizofrênico, rapaz. Essa é a grande verdade. Alguns religiosos seguem as orientações bíblicas e tentam nos evangelizar, nós ateus. Porém, não percebem que a mesma Bíblia que instrui aos seus seguidores a divulgar as boas novas, o Jesus Cristo, também alerta sobre a futilidade de dar pérolas a porcos. Sabe o significado de dar pérolas a porcos, né? Que a Bíblia considera quem não crê, né? Nessa bosta desse Jesus aqui, né? Porco. Então eu vou te dizer o que é, né? No sentido de que não deve se gastar tempo e energia pregando a pecadores, né? Pecado não existe, seu crente burro, babaca. O que existe é crime. Pecado é uma invenção para o povo que criou esse livro aqui, para você seguir as regras dele. É um Deus de Israel, chegou aqui de navio, sabe? Trazido, atravessou o Atlântico, passou até pela Europa, atravessou o Atlântico, chegou aqui de navio, matou os índios, matou o Deus Tupã deles, e aí enfiou-lhe uma Bíblia, tomou-lhes as terras,
e continuam tentando tomar, né? Deus acima de todos, divindade acima de mil alguma, rapaz. Essa bosta desse Deus não tem poder pra merda nenhuma. Vocês clamam por ele, se ajoelhem tudinho aí, né? Faça crescer um braço de um amputado, seus líderes, seus falastrãos. Vamos lá. No geral, os crentes são chatos e tentam constantemente nos converter nós ateus, né? Enchem nossa paciência exigindo que justifiquemos o motivo para não acreditar em Deus. Temos que justificar? Cadê a presença desse bosta? Precisamos justificar? É você que tem que justificar porque ele não vem, porque ele não aparece. E aí vocês que vêm tirar de advogado defender, que quando a gente fala de Jesus ou Deus, vocês vêm tirar uma de advogado defendendo ele. Um ser insignificante que não tem poder nem para se defender só. Uma criança, né? Como são vocês, crianças. Né? Afinal de contas, Deus, na etimologia da palavra, é papai do céu, ou criancinha religiosa. Defendem sua crença absurda, vomitando todo o seu sofisma, que já fora destruído séculos atrás. Estas são as falácias mais utilizadas pelos cristãos. Vamos à primeira. Cristianismo não é religião, diz o crente. Aí por que ele diz isso? Que o cristianismo não é religião. Vamos lá. Evangélicos e católicos têm uma estranha mania de alegar que a sua crença não é religião, mas são os protestantes que tornaram este disparate, essa loucura, parte do seu credo. Assim diz o crente. Veja a falácia do crente. O cristianismo não é uma religião. O cristianismo é um relacionamento com uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo. Então eles têm piamente na cabeça que esse Jesus Cristo existiu. O cara tem preguiça, tem medo de ir na história e descobrir que é tudo uma farsa dos romanos. Jesus Cristo não existe. Repito, nunca existiu nas páginas da história. Se você tem relacionamento com esse Jesus Cristo, você está tendo relacionamento com nada. Com um nome escrito num livro que nem era Jesus, que a letra J nem existia. Nem existe hoje ainda para aquele povo lá. Para você ter ideia, seu crente alienado. À primeira vista, é muito estranho essa negação do status religioso do cristianismo, pois religião define-se como? Vai ver lá o que é, hein? Religioso Zé Ruela. Diz o seguinte: um conjunto de crenças sobre as causas naturais e finalidade da vida e do universo. A finalidade da vida e do universo. Especialmente quando considerada como a criação de um agente sobrenatural, que é o teu Deus, né? Teu Cristo sobrenatural. Nunca se apresenta, sabe? Logo, se você crê em um ser invisível com superpoderes que criou o mundo e que fala com você telepaticamente, você tem uma religião. Se você crê nessa fantasia, nessa mentira, nessa esquizofrenia, você tem uma religião. Então não diga que o cristianismo não é religião, porque é religião sim. E na realidade é o Império Romano, sabe? Você tem uma religião sim, tá? Vamos a mais uma falácia. Ateísmo não é ateísmo que é uma religião. Ateísmo é uma religião, o crente diz. Ele se nega, o cristão nega dizer que o cristianismo é religião, acreditando em seres imaginários, e aí diz que o ateísmo é que é uma religião. Olha como é burro o crente. Vou te explicar, crente. Eu já te mostrei a definição de religião. Tem que ter uma explicação de uma adoração de um ser sobrenatural. Aí você diz que o ateísmo é que é uma religião. Vamos lá. Olha a falácia do crente. Esse é outro aspecto falacioso. Ao mesmo tempo que recusam serem religiosos, os cristãos frequentemente acusam os ateus de serem uma religião. Vamos lá. Isto é mais um disparate, uma loucura. O ateísmo não é uma religião, porque para se adequar como uma religião, é preciso ter uma crença. É acreditar numa fantasia, ser um louco, um drogado mentalmente, porque eu nunca vi droga mais poderosa do que a crença. Sabe? Você viver rodopiando numa igreja, tirando dinheiro do seu suor, para sustentar líder religioso, que só ele fala com essa divindade. Você acredita nessa bosta que vem dizer que os loucos somos nós? Qual é a tua definição de loucura? Me define o que é loucura aí, ô crente. Sou eu que falo com o ser imaginário no caso da reza ou da oração? Sou eu que falo? Sou eu que fico...
recitando um mantra para o nada, de frente de uma televisão, sabe? Ontem eu estava na casa da minha prima e ela lá é católica fanática, naquela rede lá, Aparecida lá, e o padre lá pregando lá, rapaz, eles estão invertendo, dizendo que nós somos alienados. O cara pregando um monte de baboseira, de mentira, aquele safado sabe que é tudo mentira. Aí dizendo que quem não acredita é alienado. Então, caramba, eu vou te contar. No caso dos... E a minha prima lá, né? A minha prima lá com o texto na mão e... Aí nós somos loucos, né? No caso dos ateus, é justamente ao contrário. O oposto é a falta da crença, seu crente idiota. Né? Nós não temos credos. Nós não cremos que Deus não existe. Olha aqui a semântica da ideia do crente para você desvendar a fantasia que ele quer te impregnar. Olha só, nós não cremos que Deus não existe. Nós não cremos que ele exista. Aí o crente diz, prove que Deus não existe. Olha o macete do crente, né? A semântica. Quando ele diz prove que Deus não existe, ele coloca Deus como existente. Ele coloca o Deus dele como já existente, para provar que ele não existe. Só que a frase não é essa. A frase Deus não nós provamos que Deus não nós não cremos que ele exista. Mas o crente diz assim, vocês não creem que ele existe? Então a diferença entre existir e exista, há uma diferença muito grande aí, né? Existir, ele já está afirmando que o Deus dele existe, e nós que temos que provar, né, que ele não existe. Na realidade nós não dizemos isso, né? Nós não cremos que ele exista, porque de fato ele nunca existiu. E se você diz que ele existe, é você que tem que provar que ele existe, crente. Não inverta as coisas não. O religioso tem a mania, né? A semântica, o macete de inverter as coisas, sabe? Assim como o pastor faz, né? Quando te promete uma crença lá, uma promessa lá, né? E ele diz, não, você vai ter isso, vai ter aquilo. Aí quando não acontece, você vai ser curado. Quando não acontece, aí ele diz, faltou fé em você. Joga a culpa em você. O crente é malicioso. Sempre está invertendo a parada, sabe? Jogando a culpa Só que lá no livro lá diz, aquele que em mim crê, foi batizado, né? Se está batizado, crê, né? Ele está lá na igreja, crê. Né? Aquele que em mim crê fará uma coisa ainda maior do que eu faço. Agora, o próprio pastor não tem fé, porque não sai de dentro do templo da igreja, ou do templo da igreja, para ir no hospital de trauma ou de câncer, curar e fazer o que está escrito em João, capítulo 12, versículo 14. Né? Aquele que em mim crê fará uma coisa ainda maior do que eu faço. Mas não, as curas só acontecem dentro da igreja. E aí impregna na cabeça do crente lá que as coisas vão acontecer para ele, prosperidade, porque o crente é muito, né? Muito interesseiro, sabe? Vai para a igreja lá, né? Primeiro com medo desse inferno imaginário, depois ele vai para agiotar Deus, né? Quem dá aos pobres, empresta a Deus. Deus te dá em dobro. Aí ele vai para, né? Paga ali o dízimo, né? E olhando para cima para ver se Deus está vendo que ele está pagando para dar em dobro. Babaca. Aquele dinheiro lá vai para o luxo do pastor e do padre, seus otários, sabe? Lá onde eu estava na casa do meu primo ontem, fazendo a pintura lá, bairro nobre aqui, você vê o tamanho da igreja católica que estão montando lá, sabe? E aí eu ficava lá me perguntando, rapaz, que coisa, né? Dinheiro demais, sabe? Agora esse povo tira o dinheiro do bolso e dá para aquilo ali, mas não tem coragem de dar ao pobre, né? Quando dá ao pobre, aí vai com a bandeira, né? O símbolo da igreja, para dizer, olha, nós somos bonzinhos, nós já ajudamos, rapaz. Não dá com a mão para que a outra não veja, não é? A gente ajuda, não é se mostrando não, dizendo que é porque é religioso não, sabe? Vocês só são bons porque são religiosos, é? Que coisa, né? Mau caratismo danado. Então vamos lá. Então a falácia do crente aqui nós não cremos que Deus não exista. Nós não cremos, nós ateus dizemos, né? Nós não cremos que ele exista. Perdão. Não é que nós nos recusemos a acreditar em Deus. Não é que Deus exista e nós estamos nos recusando a acreditar. Não. Essa é o macete do crente, né?
para que nós achemos que ele existe e nós é que estamos se recusando a acreditar. Como se ele estivesse mostrando algo, olha, tá aqui, ó, tá aqui, tá na Bíblia, tá escrito. E nós é que estamos nos recusando a aceitar aquilo. Veja que coisa, né? Que macete. Não é um esforço consciente e ativo. Ou seja, como se existisse algo e nós queremos negar aquilo. Não é um esforço. É o fato de não existir. É apenas fato, né? É que assim como o Papai Noel ou como o Coelhinho da Páscoa, vemos a figura divina como uma evidente fabricação, criação humana. Que é verdade, todas as divindades são criações humanas. Homens criam deuses. Não deuses criam homens, porque uma porcaria de um deus desse nunca se apresentou para todo mundo, nunca se perguntou, não, ô religioso, babaca, bicho burro da porra, porque do outro lado do mundo tem tanta divindade que não é a tua, e tu fica acusando eles que estão no inferno. Todo que não acredita no teu Deus está no teu inferno, que nada mais é do que a sepultura, seu bicho burro. Aí você acusa eles do inferno. Saiba que de lá para cá eles estão acusando você também está no inferno deles. E aí, Deus vai ficar de que lado? Vai brigar um Deus contra outro, é? Afinal de contas, é muito estranho essa bosta desse Deus aqui, sabe? Ficar condenando as pessoas do Antigo Testamento que adoram outros deuses. Ele não criou todos. Ele não sabe que é único e poderoso. Por que ele precisa matar os filhos ou escolher um povo para matar outros, né? Que seria um filho dele próprio. Um pai que, tendo 12 filhos, escolhe um para matar o resto. Só porque aquele filho é o adorado dele, o escolhido, o povo eleito. Mas que merda é essa, rapaz? Acorda. Não há motivos para que nos levem a crer. Muito pelo contrário. Não há motivo algum que nos leve, nós ateus, a acreditar. Muito pelo contrário. Há motivos que a própria Bíblia, né, que a própria história mostra, para realmente discordarmos e avisar as pessoas, tirar essa farsa da cabeça das pessoas, essa mentira impregnada há tanto tempo, essa escravidão. Mas o crente quer ser escravo. Cara, o pregador ontem na TV lá, Aparecida, minha prima ouvindo, ele descaradamente diz que as pessoas são escravas, são servos. Servo, você tem que ser servo, tem que ser servo, tem que ser escravo, tem que doar, seja contribuinte. Acaba, leva chicotada, soa pra caramba, ainda tem que contribuir, pagar o seu patrão. Vamos lá. Terceira falácia. Eu creio, se eu creio em Deus, eu estou errado. E estou errado, não perdi nada. Se eu creio em Deus e estou errado, não perdi nada. Porém, se você não crê em Deus e está errado, tu se fudeu. Então, aquilo ali é a aposta de Pascal, né? Isso aqui é a aposta de Pascal. Ele disse, é o seguinte, se eu acreditar em Deus e Deus não existir, eu não perco nada com isso. Agora, se tu não acreditar e ele existir, tu tá ferrado. Essa é a falácia do crente, né? Eu vou desmentir mais isso aqui, sabe? Que o crente não conta com uma coisa, né? O crente acha que está salvo, né? E se meu Deus existir, será que o teu Deus, na onisciência fajuta dele, ele não saberia que tu tá acreditando nele só para ser beneficiado, não? Hein? Ou que você pode ter cometido erros diante das regras dele, do povo que criou, né? E tu tá ferrado, vai pro inferno ser punido pelo inferno que ele criou para te ferrar, caso tu burle algum tipo de norma dele, hein, ô crente? Né? Santinho do pau oco. Vamos lá. Os crentes não fazem ideia de quão ignóbil, imbecil é esta lógica falaciosa. À primeira vista parece até fazer sentido, porém é um simples caso de análise de risco. Ou seja, crer em Deus traz uma possível recompensa caso seja a escolha correta. Caso Deus exista, opa, beleza, acreditei nele, parabéns para mim. Você não sabe, crente, que você pode ter cometido um pecado e tu tá ferrado na mão dele. Lembra que ele criou um inferno, não é? Pra tu, hein? Ô, babaca. Pra tu, né? Pra mim não, né? Porque inferno nada mais é do que sepultura, o mesmo lugar que tu vai e eu vou, sabe? Por outro lado, não traz uma terrível punição. Esta falácia é conhecida como aposta de Pascal. A aposta de Pascal, né? Esta falácia é falsa por vários motivos. Ponto 1. É uma falsa dicotomia, pois ela considera apenas duas opções. Ou crer no Deus cristão, hebraico, judaico, cristão, ou em nada. Porém, entretanto,
Contudo, né, a premissa continua a mesma se você substituir Deus por Shiva, Horus, Apolo, deuses de outras divindades. E aí, como é que fica? Né? Se você acredita no Deus cristão, você está salvo. Mas e quem acredita em Shiva, Deus hindu? Em Apolo, grego? Em Horus, egípcio? E aí, ele está salvo ou não? Na Fada dos Dentes? Né? Em Scooby-Doo? Como é que fica? Em São Gasparzinho? Ele não crê? Só não é no teu, né? Ah, porque tem que ser no seu, né? Ah, o meu Deus é único e verdadeiro. Não existe Deus verdadeiro algum, tampouco único, né? Aliás, não existe nenhum, não existe nada, né? Ele não poderia ser único porque existem milhões de divindades. Agora, divindades, né, fajutas, né, criadas por homens. Divindade real alguma jamais existiu. Porque se existisse, né, a humanidade não estaria nessa desgraça toda aí, né? Não somos imagem e semelhança deles. Né? Até outro dia eu estava na casa de um primo meu, ele disse, olha, Deus não existe, como você é perfeito. Quem disse que nós somos perfeitos? Quem falou para vocês que nós somos perfeitos? Nós temos doença, câncer, escambau aí, né? Mal de Alzheimer, o escambau. E esse Deus, né? Se somos imagem e semelhança dele, ele tem tudo isso. Afinal de contas, dentro da Bíblia, ele come, e quem come, caga, não é? E as cagadas do Deus bíblico é a cagada do pombo, né? Que está com o seu trono lá em cima, né? Que a terra, para o crente, é uma pizza, né? Com uma camada de gelo ao redor. Tem uma cúpula com uma tampa de bolo. Lá em cima está o trono do pombo cagão, onde é o vaso sanitário, onde o Deus faz todas as suas cagadas e os crentes se alimentam de toda a merda que vem de dentro do livro Bíblia. Então, poderia ser qualquer outro Deus, né? Mas tem que ser o seu, né? Ponto 2. O Deus onisciente, certamente, ele saberia que você está acreditando nele com intenções puramente gananciosas. Isso aí é fato, basta olhar, né? A teoria da prosperidade, né? As igrejas aí, Universal, tal, não sei o que, prega, né? A do Silas Malacheia, de placebo, chapeleiro maluco. Deus vai lhe dar isso, Deus vai lhe dar prosperidade. Né? Eu não sei por que vocês correm tanto atrás de bens e dinheiro. Você não diz que Jesus está voltando, está às portas, o filhote de pombo está chegando, corra, vá para a igreja que Jesus está voltando. Tu vai levar o quê? Cara, vocês são muito hipócritas, vocês não seguem nem o que está na Bíblia. Não junteis tesouro na terra, onde a traça devora. Teu galardão é no céu. O que é que tu está juntando aqui, ô crente? Babaca. Ganancioso, fajuto, mentiroso. Vamos lá. Mais um ponto. É um argumento baseado puramente no medo de uma punição. Não tem nenhum mérito lógico. Apesar desta falácia ter sido formulada e refutada há séculos atrás, a aposta de Pascal, a gente ignorante continua se valendo dela, os líderes religiosos, né? E o religioso, o eloquente, fanático, né? Alienado. Essa é a verdade. Mais uma falácia do crente. Vamos lá. A evolução das espécies é apenas uma teoria. Olha como o crente é babaca, né? A evolução das espécies é apenas uma teoria, porque chama-se teoria da evolução das espécies. O que eles não sabem, porque tem preguiça até de procurar estudar, né? É que existem dois termos de teoria. Um é o comum, normal. Outro é o termo científico. Na ciência, nós não somos como religião, que chega, bate o martelo e afirma: é lei de Deus, é lei, pá, pei, bufo. É isso, pronto e acabou. Sem provar nada. Sem um pingo de estudos, nada. Bate o martelo e pronto. Você tem que acreditar e acabou. Não, a ciência não funciona assim. A ciência junta várias provas, e diz: olha, esta é a minha teoria. Por que ela diz que é teoria? Porque até que alguém junte mais provas e prove ao contrário, tá valendo essa. Você tá entendendo, ô crente burro do caramba? Até que alguém junte mais provas do que essas aqui, o que tá valendo é essa. E o que tá valendo é a teoria, sim, da evolução das espécies. Porque foi essa teoria que foi lá e até agora ninguém refutou-a do mundo científico.
Então, pouco religioso. O religioso vai refutar a ciência como? Usando a Bíblia? Terra plana? Jumento que fala? Cavalo que voa? Mula que fala? Né? Como que vai refutar? Me diz. Um Deus bíblico todo poderoso, onipotente, onisciente, sabia de merda nenhuma. Na realidade, sai no jardim procurando Adão. Só tinha duas pessoas no mundo. Adão, onde tu estás? Né? Veja que Deus vagabundo, né? Também perguntando a Caim onde está Abel. Tu viu a Abel onde está Caim? Onde está Caim? Eu sei lá, eu sou guardador do meu irmão. Sabe? Veja que coisa absurda, né? Deus, a onisciência dele vai por terra, até porque ele criou uma bomba no jardim, né? Segundo a mitologia bíblica, plagiada, que é tudo plágio, e ali, né, sabia em sua onisciência que a mulher ia errar e fez isso apenas para ferrar com a humanidade. Mas vamos lá. Então, a teoria da evolução das espécies, né, o crente diz que é apenas uma teoria, não é prova. Então, vamos lá. Acuado diante o total consenso da comunidade científica a respeito da evolução das espécies, o crente desesperado diz: a evolução não é um fato, é uma teoria, né? Esta confusão na cabeça do crente é resultado do fato de que existam dois significados para a palavra teoria: o casual e o científico. Coloquialmente, teoria é apenas, coloquialmente no mundo comum, fora do mundo científico, é apenas uma opinião infundada sobre algum acontecimento ou um mero chute, né? Já cientificamente, uma teoria no mundo comum é quando você diz assim: rapaz, eu suspeito que aquilo poderia ser daquele jeito, mas você não apresenta provas. Já no mundo científico, apresenta-se as provas. Diz: a minha teoria é essa, como eu falei. Até que venha outro cientista e apresente mais provas que provem ao contrário. Entendeu agora, babaca? Então vamos lá. Cientificamente, uma teoria é uma série de explicações a respeito de algum fenômeno. Porém, estas explicações devem fazer muito sentido. Na esfera científica, todos estão ativamente tentando desprovar a sua teoria. Então, eu sou um cientista. Juntei as minhas provas e apresentei minha teoria. Outros cientistas estão juntando provas para desprovar a sua teoria e provar a dele, né? É assim que funciona. E é assim até uma evolução. Para você ver, a evolução é tão grande que acontece até na própria teoria, né? Onde uma teoria, né, se sobrepõe à outra através da evolução das teorias. Mas vamos lá. Esse princípio chama-se falseabilidade. O escrutínio da falseabilidade separa o joio do trigo e deixa apenas as teorias que melhor se aplicam aos fenômenos naturais que nos rodeiam. É curioso que o quão similar a metodologia científica acaba sendo ao próprio processo de evolução por seleção natural. Ou seja, afinal, as teorias mais aptas são as que sobrevivem, né? Uma teoria jamais se torna uma lei, assim como a Bíblia torna, né? Elas são coisas totalmente diferentes, lei e teoria. Agora mais uma falácia: sem Deus não existe uma bússola moral. Essa aqui é a mais sacana que tem, né? Esta falácia usada pelos religiosos é pregada até para crianças. Leva a ideia de que toda desgraça humana noticiada, roubos, estupro, assassinatos, guerras e etc., é resultado da falta de Deus na vida coletiva e social. Até o Datena foi processado por isso, porque alegou lá que um bandido que estava lá matando, roubando, era porque não tinha Deus, né? Sendo que a maioria dos presídios, 99,9% são cristãos, sabe? E o que sobrou de 0,1% que não é cristão, não é ateu, é de outra religião, tá? Em primeiro lugar, este tipo de pensamento implica que apenas ateus cometem crimes, o que é mais um óbvio disparate, uma loucura dos crentes. Em segundo lugar, ele insinua que o único motivo pelo qual pessoas mentalmente sãs, né, não saem por aí estuprando criancinhas e matando velhinhos apenas por terem medo do inferno. Todos que estão no presídio lá são cristãos, rapaz. Tem medo do inferno não, rapaz. Sabe? São ateus não. É incrível como há que realmente acreditem nisso nos dias de hoje. À luz desse raciocínio, é possível concluir que alguns ateus têm mais senso moral, muito mais,
disciplinados que os cristãos. Afinal, nós ateus não matamos e nem estupramos porque temos o discernimento de que isso é errado e não porque temos medo de inferno algum ou de Deus algum, né? E não porque iremos para o inferno. Se a única coisa que te impede de tocar o terror e o medo é o medo do papai do céu, do papai do céu, ou crente, você não é nada melhor do que os piores facínoras que já andaram sobre esta terra, sobre este planeta. Não há necessidade de empregar a sua Bíblia para estabelecer padrões de moralidade, padrão de moral, até porque a Bíblia é um péssimo exemplo. Na Bíblia você verá os heróis bíblicos, Moisés, Abraão, Josué, Davi, Salomão. Você verá todos esses heróis comendo as filhas, comendo a mulher de seu amigo e matando o corno, dizimando cidades inteiras, matando mulheres, crianças, velhos, criancinhas, animais, grávidas, roubando cidades, estuprando virgens, além de que a Bíblia é repleta de escravidão, genocídios, misoginia, homofobia e muito mais perversidade. Além do que, a Bíblia ainda tem um Deus completamente esquizofrênico e que só vive em TPM, né? Quero fazer aqui esse breve comentário aqui agora para você, ô crente religioso. A nossa civilização não tem raízes judaico-cristã. Esta cultura foi nos imposta. Nossas raízes são grego-romana. A religião não deixou bases alguma na nossa sociedade. Isso é falso. Nossos valores morais deveriam vir da Grécia e não dos livros malditos e perversos, a saber, Torá, Bíblia e Corão. A nossa civilização está enraizada nas bases da antiguidade grega e não nos hebreus, nem nos pastores beduínos ou nômades do Oriente Médio, nem tampouco nas hordes militares dos cristãos que impuseram a sua maldita cultura ao mundo ao fio da espada. Foram os filósofos gregos da antiguidade que nos deixaram as bases do que deveriam ser hoje a nossa civilização. Não fosse a desgraça dos religiosos judaico-cristãos. Os filósofos e matemáticos, Sócrates, Aristóteles, Platão, Demócrito, Epicuro e muitos outros filósofos e matemáticos que deixaram, né, uma herança fantástica que foi, né, sufocada pela perversidade dos judeus e cristãos e muçulmanos. Os cristãos apenas deturparam nossa civilização com suas mentiras e mitos. Saque, sangue e escravidão. A cultura transmitida pelos cristãos foi imposta pela espada e pelos canhões. A moral cristã é de opressão e opressores e não é de libertação. Sangue e crime são seus ensinamentos, os ensinamentos dos cristãos. Os cristãos queimaram o berço da cultura. A Biblioteca de Alexandria é um exemplo. As igrejas, as religiões são organizações criminosas, seitas criminosas e não de seres humanos do bem. Eles amam acima de tudo a sua divindade em detrimento de todo o sofrimento humano. Escravizam os seres humanos. Uma das primeiras vítimas assassinadas pelos cristãos foi Hipátia. Hipátia nasceu em 370 d.C. e morreu assassinada em 415 d.C., forjada pelos romanos. Filha de Teron, era uma cientista matemática e astrônoma. Ela era líder da escola de filosofia neoplatônica e diretora da Biblioteca de Alexandria. Cirilo, arcebispo de Alexandria, a odiava, por ela ser um símbolo de ciência e cultura. Para a igreja primitiva, ciência e cultura representavam o paganismo. Hipátia continuou seu trabalho apesar das crenças, até que, em 415 d.C., ela foi cercada pelos monges. Ela foi cercada pelos monges e fiéis de Cirilo. Ela foi despida e esfolada até a morte. Seus restos mortais foram queimados, suas obras foram destruídas. Porém, o arcebispo Cirilo acabou sendo canonizado, virou santo. É esta a herança maldita que vocês querem deixar para seus filhos? Pois é. João capítulo 8, 32. Conhecereis a verdade vos libertará.
da própria mentira que está no livro. E eles dão até a dica, né? Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.